Texto que nós queremos ler nesta noite, Evangelho segundo escreveu São Mateus no capítulo 24, a partir do verso 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. A tua palavra é fiel tão quanto tu és fiel, porque é a tua palavra. Deus, nesta noite, que nesta ministração, o teu Espírito Santo, Senhor, ocupe a nossa mente de maneira extraordinária e sobrenatural nesta noite, para que haja um entendimento daquilo que tu queres falar para a tua igreja. Aqui está a tua igreja, Senhor. Nós somos tua igreja e queremos ouvir a tua voz através da sua santa palavra. Te louvamos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Tome seu assento, por favor, nesta noite. Amados, o que eu gostaria de compartilhar nesta noite com os amados irmãos é algo que a gente vem acompanhando já há um bom tempo, vem acontecendo, sabe, a cada dia que passa, de uma maneira muito frequente. A cada dia existe todo um processo de deterioração de todas as formas, de tudo aquilo que foi colocado para nós, para mim, para você. Com o passar do tempo, tudo vem meio que se deteriorando, as coisas vão, sabe, ficando fragilizadas, as coisas vão ficando comuns, não há mais absolutamente nenhum respeito, não há mais nenhum temor sobre as coisas de Deus em tantos lugares. Há, sem dúvida alguma, um espírito de engano, sabe, que se prolifera na nossa nação e se prolifera com uma velocidade muito grande. Amanhã nós teremos mais novidades, a cada dia surgem mais novidades, não no cenário aí fora, porque aí fora a gente já sabe que o sistema jaz do maligno, mas lamentavelmente no meio do povo. E como nós lemos a palavra de Deus, essa também era uma preocupação dos discípulos de Jesus. Tanto que eles chegam ao Senhor em particular, e a Bíblia relata para nós, como nós lemos aqui, eles perguntam como sucederão isso? Quando começarem algumas coisas, qual o grande sinal da sua vinda? Quando que o Senhor vai voltar aqui? E o mais interessante é que Jesus poderia ter ocultado a eles algumas coisas, né? Mas Jesus foi, na primeira resposta de Jesus, Jesus falou o tema da nossa mensagem nesta noite: Vede que ninguém vos engane. Há, de fato, sem dúvida alguma, um espírito de engano pairando sobre a nação brasileira. Só que esse engano não começou agora. Esse engano, ele vai a uma velocidade muito grande agora, se prolifera com muito mais velocidade agora, porque esse espírito de engano aconteceu lá no início de tudo. Esse espírito de engano se estabeleceu lá no Éden. Lá no Éden aconteceu, de fato, o engano. Ali já começou exatamente o engano. Como a Bíblia vai dizer que, assim como Satanás enganou Eva, eu temo que ele também engane vocês. Essa era a preocupação. A preocupação da palavra de Deus para mim e para você é exatamente essa. O cuidado para que eu e você não entremos em rota de colisão com aquilo que está na palavra de Deus. E de lá para cá, a partir desse engano, a partir desse ato de engano, onde tudo foi por água abaixo,
Onde tudo começou a se deteriorar, foi exatamente lá no Éden, quando aconteceu o grande engano. Aconteceu o grande engano. E desde lá, a partir daquele momento, há uma proliferação progressiva no mundo com relação a esse espírito de engano. E nós chegamos a esse tempo, com esse espírito de engano se proliferando dentro da casa de Deus. O único lugar que poderia rechaçar esse engano, lamentavelmente, muitos locais e muitos lugares onde ele se prolifera mais ainda. Parece que nós perdemos a ideia, a noção de que Satanás ele trocou a estratégia. A gente não pode subestimar Satanás e nem sobreestimar Satanás. Muita gente subestima ele. Não, isso é conversa. Ele é fraco, já está vencido. Tudo isso a gente sabe, querido. Mas o apóstolo Paulo diz assim, cuidado com as astúcias de Satanás. Cuidado, porque ele é ardiloso. Ele tem a arte de enganar. Para enganar, ele se transforma até em anjos de luz. Olha que negócio. Para enganar, não é para fazer o bem, não é para alertar, não, é para enganar. Se possível, ele se transforma até em anjo de luz. Olha que negócio complexo. Olha que negócio complicado. A estratégia foi mudada. Há uma época atrás, há um tempo atrás, a estratégia de Satanás era tirar a pessoa da igreja. Eu vou tirar a pessoa da igreja, que aí a pessoa perde a comunhão, a pessoa sai do meio do grupo, a pessoa é auto-excluída do grupo, a pessoa de fato de direito vai para o mundo, ela se acha que ela tem o domínio de fazer aquilo que ela quer fazer. Hoje a estratégia é outra. Ele não tira ninguém, pelo contrário, ele infiltra pessoas. Satanás não quer tirar ninguém da igreja, mas ele quer deixar muita gente na morbidão. Tá bom, vou hoje lá, mas só porque eu estou com muita saudade daquele povo, mas também só por isso. Eu vou lá só para, sabe, tá lá porque eu gosto do louvor de lá, o pessoal de lá é gente boa, o pessoal gosta até de mim, por isso que eu vou lá. Mas não quero nada não. Sabe, eu estou enjoado desse negócio de igreja. Eu não aguento mais esse negócio de igreja, mas domingo, ficar em casa fazendo o quê? Não tem nada de bom na televisão. Fazer o quê na igreja? Fazer o quê? Participar de quê? E a gente se depara com um monte de gente assim. Ah, eu não quero fazer nada não, irmão. Não me dá trabalho não, irmão. Eu trabalho tanto, irmão, durante a semana. Não quero responsabilidade na igreja, não. Deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. Se você não se envolver na obra de Deus, você fatalmente vai ser envolvido pelo mundo, querido. Não existe uma outra maneira de você começar a sair, tirar o mundo de dentro de você, se você não se envolver com as coisas de Deus. Se você não se envolver na casa de Deus, se você não se envolver no reino de Deus, se você não colocar à disposição de Deus, não tem como, você é presa fácil. Porque lá fora tudo é montado exatamente para isso, as estratégias estão lá exatamente para isso, e lamentavelmente muitas pessoas estão caindo nisso. É um espírito de engano. Um espírito de engano que se estabelece no seio da igreja de uma maneira muito sutil. Porque quando vem o ataque lá de fora, a gente sabe que é o ataque lá de fora. A ideologia de gênero está aí, ninguém aceita a ideologia de gênero. Todo mundo sabe que isso é a estratégia dele. Isso é fácil. O grande problema é quando isso se estabelece aqui. Quando isso se estabelece no seio da igreja. Quando isso se estabelece e se prolifera no seio da igreja. E é possível que isso aconteça, pastor? É possível que no seio da igreja, com o Espírito Santo dirigindo a igreja? Óbvio que sim. É óbvio que sim. Se estabelece ao nosso lado. Se estabelece com quem a gente mais gosta. Se estabelece com quem a gente mais se relaciona. É óbvio que acontece. Aconteceu um episódio no centro, numa época em que o apóstolo Paulo pregava o evangelho. E eu já falei isso aqui. Da primeira vez que eu falei, e aonde a gente fala sobre isso, as pessoas dizem assim, poxa vida, eu nunca tinha parado para perceber isso. E o Espírito vem, não vem com o espírito de mentira, não. O espírito de engano não vem com o espírito de mentira. Que quando vem com o espírito de mentira, a gente rechaça logo. Vem com o espírito falando a verdade. Ele é o pai da mentira. A única coisa, a única paternidade que a Bíblia dá a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele mente desde o início. Mas interessante, quando é para enganar, ele usa a verdade.
Ele usa a verdade para arrebentar você. Em Atos dos Apóstolos, Clarice, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 16, tem uma passagem linda, maravilhosa, que exemplifica muito isso. Fala sobre isso de maneira assim, sabe, muito aberta. Porque é muito complicado quando alguém fala a verdade, se utiliza da verdade, você começar a achar que aquela pessoa, ela é do mal, ou ela está a serviço do mal, ou ela está sendo usada por Satanás. Ela está falando a verdade. Mas é possível, e como Satanás tem usado dessas estratégias, sobretudo nesses últimos dias, de se utilizar de homens que se utilizam do título de pastor ou de qualquer outro, que se abroga de uma autoridade, que usa a Bíblia Sagrada, que prega sobre a Bíblia Sagrada, e que você acha que tudo que ele está dizendo é verdade, e até parece verdade, e tudo que ele diz em tese é verdade. O problema não é o que ele diz, o problema é o que ele fala nas entrelinhas. É o que subentende exatamente aqui, nesse pormenor, aonde entra o engano. No capítulo 16, verso 16, tem uma passagem que exemplifica muito isso. Essa questão do engano. E Atos registra isso dizendo assim, olha, e aconteceu que indo nós, a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Nem erro nenhum, nem de gramática, nem de português, está perfeito ali. Tudo verdade. Ali não tem erro absolutamente nenhum. Aquilo que aquela jovem estava falando, a jovem que tinha um espírito de adivinhação, que possuía um espírito maligno, estava falando a verdade. Quando se utiliza da verdade, é por isso que eu falei aqui, para enganar, a gente começa a pensar duas vezes, e é exatamente o que o texto diz no verso 18. Diz assim, e isto fez ela por muitos dias. Olha como é que é difícil. Olha como é difícil a gente detectar exatamente o engano quando alguém se abroga a falar a verdade, se utilizar da verdade, se utilizar da palavra de Deus para falar uma verdade. E isto fez ela por muitos dias. Mas aqui que entra exatamente aquilo que eu devo vigiar, naquilo que eu devo estar prestando atenção, naquilo que eu devo estar ligado em Deus, naquilo que eu devo estar, sabe, julgando exatamente e comparando exatamente qual é a vida daquela pessoa, o que de fato aquela pessoa planta, qual é o fruto que aquela pessoa dá. E eu diz assim, mas Paulo perturbado, imagina, o apóstolo Paulo ouvindo aquilo, muitos dias, aquela jovem proferindo uma frase verdadeira. Como é que o homem fica perturbado, gente? Muitas pessoas poderiam achar assim, está vendo? Ó, Jesus mandou alguém para anunciar a gente. Ela vai na frente anunciando, a gente vai falando o evangelho. Olha como é que esse Deus é bom. Se você não estiver ligado, se eu não estiver ligado, é uma frase que vai levar a gente ao engano. É uma frase que vai fazer a gente se arrebentar. E aí o texto vai dizer, mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Demônio. Para enganar, ele se utiliza de verdade. Ele fez isso com Jesus. Ele se utilizou de uma verdade para enganar Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, está registrado isso na tentação de Jesus no deserto. Lança-te daqui embaixo. É só você dar ordem aos seus anjos para ele te guardar de todo mal. Não era verdade? Verdade, palavra de Deus. Está escrito. E aí Jesus, na hora, disse, mas também está escrito. Mas também é verdade. O que você está dizendo é uma verdade para me ludibriar, para me enganar. Mas também é verdade. E Jesus rechaça aquela palavra dizendo, porém não tentarás o Senhor teu Deus.
Não está escrito de que você pode transformar essas pedras em pães? Pô, transforma aí. Não está escrito, não é verdade? Então por que o senhor não se utiliza dela? Para enganar. Jesus diz, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, é o confronto com a verdade. Aleluia. Aleluia. Veja como isso é muito fácil acontecer. E isso acontece aos montes, para as pessoas que não conseguem visualizar, não conseguem sentir. Porque quando alguém se utiliza de uma verdade para enganar, quando alguém é usado pelo inimigo das nossas vidas para promover um engano, algo acontece na sua vida. Parece que bate diferente. Tem alguma coisa. É um clique que dá. Sabe o que é isso, querido? É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim, cuidado, a frase é verdadeira. A fonte aqui não vale nada. A fonte é suja. A fonte é suja. A fonte é mentirosa. A frase é até verdadeira. Mas cuidado, porque quem está falando não tem autoridade para falar. E quantas pessoas caem exatamente nisso? Quantas pessoas caem exatamente, sabe, nessas coisas? É por isso que tem muitos irmãos nossos que deveriam estar aqui nesta noite, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, aqui, agradecendo a Deus pela salvação de suas vidas, estão fora, longe, porque um dia alguém lhe dirigiu uma frase e arrebentou com eles. Uma frase. Uma frase. Agora tem um monte de gente desigrejado a 1 quilômetro aqui da nossa igreja, para a direita, para a esquerda. Tem um monte de gente agora em casa. As pessoas que deveriam estar aqui, mas por causa de uma frase, estão distantes do redil, estão distantes da casa, estão distantes da comunhão com seus irmãos. Palavras de engano. O engano que se estabelece, sabe, dessa assim, se proliferando de uma maneira muito veloz. E sabe qual é o mecanismo que tem sido usado para detonar o engano no seio da igreja? Para disseminar esse engano no seio da igreja? Eu vou usar um só, são alguns. Mas eu queria usar nesta noite, para a nossa meditação e reflexão, o relativismo. O relativismo entrou como uma bomba. O relativismo caiu como uma bomba no seio da igreja. Porque hoje, tudo aquilo que a gente aprendeu, se você não tomar cuidado, você vai achar que alguém lhe ensinou errado. Tudo aquilo que nos trouxe até aqui, tudo aquilo que nos fortaleceu até aqui como palavra de Deus, os ensinamentos daqueles homens, lá dos cabelos brancos, daqueles homens que não tinham, sabe, conhecimento no sentido de conhecimento secular, mas tinham uma intimidade com Deus, o Espírito Santo os usava. Aqueles homens que nos trouxeram até aqui, se você parar e meditar em algumas coisas hoje, você vai achar ou vai pensar de que você foi ensinado errado. O relativismo que se estabeleceu no seio da igreja, no seio da sociedade, está tudo normal, não tem problema nenhum, querido, ter o relativismo do jeito que ele está. Mas no seio da igreja, sabe por que a igreja não compactua com o relativismo? Porque ela tem a sua verdade. A igreja do Senhor Jesus tem a sua verdade, que é Ele. A verdade da igreja é Ele. O relativismo prega que não tem uma verdade absoluta. Todas as verdades são relativas. Mentira. Na igreja tem uma verdade absoluta chamada Jesus. O dono dela. Jesus é a verdade da igreja. E não tem outro jeito. Fazer o quê? Nós estamos comemorando, e o Júnior falou isso aqui, logo na abertura, 500 anos da Reforma Protestante. Uma reforma que começou a trazer de volta, há 500 anos atrás, algo daquilo que as pessoas, naquela época, começaram a se apartar exatamente daquilo que era proposto, daquilo que era para ser feito. Passaram-se 15 séculos e a igreja começou a se desvirtuar daquilo que deveria ser o seu papel. Cada um começou a achar que deveria fazer como deveria fazer. Todo mundo começou a achar que tinha uma fórmula mágica para pregar o evangelho. Há 500 anos atrás não está muito diferente de hoje, não. Só mudou a clientela.
Só mudou a clientela. Porque os mercadores estão aí. As oportunidades estão aí. A mentira está aí. O engano está aí. A mesma coisa. A mesma coisa. 15 séculos se passaram e eles começaram a se desvirtuar. E aí Deus usou a vida de vários homens. Vários homens. E dentre eles, o mais conhecido, quem de fato deflagrou exatamente a questão da reforma protestante, Martim Lutero, e ele começa a dizer assim, olha, ou a gente volta à palavra de Deus, ou a gente vai continuar mentindo para o povo. 500 anos depois, eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, ou a gente volta à palavra de Deus, ou nós vamos nos permitir de novo sermos enganados. Porque é muita oratória. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 4. Veja o que ele diz. Porque é uma estratégia. O povo, ele continua sendo uma massa dominada. O povo é a coisa mais fácil de ser enganado. Existe oratória de gente que faz esse tipo de oratória, de persuasão, que o sujeito consegue fazer com que você pegue um empréstimo para dar dinheiro. Tem gente que tem uma eloquência tão forte, tão grande, uma oratória, um discurso que faz você chorar a mensagem inteira. Você perde a noção de onde você está. O povo é manipulável, mas o homem de Deus não tem o direito de manipulá-la. Não tem. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, eu poderia falar com vocês com palavras persuasivas. Eu poderia persuadir vocês com todas as minhas técnicas. Mas eu não quero fazer isso. Antes, eu quero falar com vocês na autoridade do Evangelho e do poder de Deus. Eu não quero usar. Porque o Evangelho por si só, querido, ele já fala tudo. O Evangelho é a coisa mais simples que tem, é por isso que os homens fazem dele o que querem fazer. Porque parece que o povo não vai aceitar o Evangelho de tão simples que ele é. O Evangelho é simples. E toda vez que a gente começa a criar dificuldade para a chegar ao Evangelho, eu tenho que começar a vender uma facilidade. Eu começo a criar uma facilidade. Olha que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E negócio que você vê na televisão ou ouve que você fala assim, mentira, isso não pode. Isso não pode estar acontecendo, isso é mentira. O apóstolo Paulo já está advertindo aqui a mim e a você. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, os últimos tempos são agora. Agora. Acontece toda hora. Acontece toda hora. É por isso que a igreja aqui, esse lugar, este altar, esse lugar que a gente chama de púlpito, a gente tem um zelo muito grande por ele, querido. A gente tem um zelo muito grande por este lugar aqui, chamado púlpito. Porque daqui, querido, qualquer frase dita por alguém aqui que se utiliza desse microfone, existe um poder da língua, e o poder da língua tem o poder de matar e de fazer viver. Esse é o homem natural. Quando se utiliza de pregar a palavra de Deus, isso não é um evangelho segundo Eliel. Isso não é o evangelho segundo Roberto. Não, isso aqui é o evangelho de Cristo. É o evangelho que transforma a vida. É o evangelho que nos dá esperança. É o evangelho que nos tirou do engano. O evangelho que nos fez um transporte, tirou das trevas lá onde a gente estava e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aqui nós estamos. E aí é muito fácil sermos enganados quando não se tem essa verdade. Falava aqui da reforma protestante.
Esse relativismo adentrou exatamente nos 5 pontos. Nos 5 pontos da reforma, há 500 anos atrás, os homens se afastaram exatamente desses pontos. Onde a igreja evangélica brasileira se afastou também assim completamente. E é público e notório, eu não queria estar falando isso aqui, mas eu tenho que falar. A advertência é de Jesus, que ninguém vos engane. E ele mesmo que vai dizer, surgirão falsos profetas, o apóstolo Paulo vai corroborar, falsos mestres. E por que é tão difícil a gente detectar isso? Dos falsos pastores. É porque eles são pastores. Eles só são falsos. Eles são profetas. Eles são falsos. Sabe o que eu quero dizer? Usa a linguagem de. Nós temos uma linguagem nossa. Você pode pegar quem você quiser, chegar aqui para falar, para dar uma palestra. Pega alguém que nunca passou pelo meio evangélico, o cara pode ser o Bambambam. Pega o doutor Laí Ribeiro, traz ele aqui. Ele vai dar uma aula aqui. Mas ele não tem nada de crente. Espiritualmente não vai mover absolutamente nada no reino. Mas traz alguém aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, que pode não ter o conhecimento secular do Dr. Laí, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que vai testificar na minha e na sua vida, na minha e na sua alma. É questão de testificação. É simples assim. Não é que ninguém é melhor que o outro, é que um tem o Espírito Santo de Deus em movimento, em ação, o outro não tem. É só isso, mais nada. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus consegue fazer essa diferença. Consegue olhar e falar assim, opa, peraí. Calma, tem alguma coisa errada. Nesses 5 pontos da reforma protestante, aqueles homens gastaram 15 séculos para se afastarem do Evangelho de Cristo. Esses novos homens demoraram 500 só 5. Foram 15 séculos para eles se desviarem. Para a nossa geração aqui, foram só 5. Olha como a velocidade do engano começa a acontecer, sabe, de forma progressiva e numa velocidade tão grande. Tentaram relativizar a fé. Querido, a fé é a coisa mais importante que tem na vida cristã. A fé é a coisa mais importante para a vida cristã. É Hebreus que vai dizer que sem ela é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu quero agradar a Deus, mas não tem fé não. Então, irmão, tem como. Tem como você agradar a Deus. Você não tem fé. É a Bíblia que diz que sem fé é impossível. Não é que é difícil. Não é que você consegue mais ou menos fazendo esforço. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Eles relativizam a fé. Sabe o que é a fé? A fé é o firme fundamento. É que a gente passa direto em Hebreus capítulo 11, verso 1. A gente passa direto na leitura. Mas se você parar, for devagar, a fé é o firme fundamento. Querido, se não tiver fundamento, você vai ruir. Se te ensinar a fé errado, está dando problema na sua vida. Porque a fé, ou ela é o fundamento, é o que sustenta o prédio, é o que sustenta a vida, é o que sustenta a construção. Se o fundamento está errado, se o fundamento está fraco, se o fundamento está sem cimento, se o fundamento está sem concreto, não vai ter jeito. Quando colocar peso no prédio, ele vai ruir. A fé é o firme fundamento. A gente dá muito valor nas coisas que se esperam, as coisas que não se esperam, daquilo que não se vê. Aí a gente dá muito valor. Mas olha o princípio, olha o texto. A fé é o firme fundamento. Estão tentando tangibilizar a fé. A fé ela é até subjetiva. Mas ela não é irracional. A fé não é otimismo. As pessoas estão tentando trocar a fé por otimismo. Há um culto ao motivacional. Os livros de autoajuda são os que mais vendem. Pega lá o ranking dos livros lá. Fulano de tal, com 5 passos para vencer.
fulano de tal, são os mais vendidos. Os homens querem, sabe, tipo uma fórmula. E algumas mensagens também. 7 passos para... Irmão, então vamos tangibilizar. Eu tenho que tocar a fé. Se eu não tocar, irmão, então não é fé, irmão. Se eu preciso ver, então não é fé. Mas é o que mais tem hoje. A gente diz, não, mas é a fé de cada um. Cuidado, as pessoas estão colocando a fé na fé. A Bíblia diz, crede em Deus e crede também em mim. Creia em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus. É Ele. A fé não me traz nenhum problema. Tem gente com problema com a fé. Não, irmão, eu tenho fé que vai... Irmão, a fé me faz repousar. A fé me traz tranquilidade, irmão. A fé me traz tranquilidade. A fé não pode ser um negócio que me cause nervosismo, sabe, estranheza, euforia. Não, meu irmão, eu estou tranquilo na fé. É isso que a fé faz. A fé é simples assim. Tentaram detonar a graça. Relativizaram a graça. Uma graça sem graça hoje. Que não é graça. Eu louvo a Deus porque nesse ano de 2017 a nossa igreja está falando o ano inteiro sobre graça. E quem tem vindo aqui às quartas-feiras, nós vamos fechar, se Deus quiser, em dezembro, com Romanos, livro de Romanos, que vai falar, fechar isso com chave de ouro. Quem está aqui, querido, quem vem às quartas-feiras do ano 2018, vai ser o ano mais abençoado da sua vida. Você não será enganado por ninguém. Ninguém. Pode chegar quem quiser, pode descer um anjo e contar uma história para você. O outro evangelho, você vai rechaçar. Sabe por quê? Porque você aprendeu a verdade. A verdade. Tangibilizaram, detonaram a graça, relativizaram a graça. Ela é de graça, foi de graça para mim, mas teve alguém que pagou um alto preço por ela. Ela foi de graça para mim. Aí relativizaram a graça. Dizer, não, a graça você continua fazendo o que você quiser. Nós estamos na graça. Estamos na graça, então tá bom. Cuidado, querido. Cuidado. Aquele que também nos deu a graça, Ele conhece cada um de nós. Relativizaram tanto a graça, que colocaram a graça para amenizar pecado. A graça não ameniza pecado de ninguém. A graça, ela libera o pecador. Eles estão valorizando a graça em detrimento... Não, irmão, esse é seu pecado. Fica com ele, fica tranquilo. Você está no tempo da graça. Pecado não, querido. Por pecado só tem um tratamento. Por pecado só tem uma atitude. É você se arrepender, deixar para que você alcance misericórdia. Pecado não se discute, irmão. Pecado não se discute. Pecado se arrepende dele e deixa. A graça é para o pecador. Para mim, pecador. E para você, pecador. Quando nós reconhecemos. Detonaram nesses 5 pontos, não é? O Cristo. Ou Ele mesmo vai dizer, nós lemos aqui. Olha, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ele que vai dizer, nós lemos aqui Mateus no capítulo 4. E aonde a gente chega, em muitos lugares, a gente vai achar e vai dizer assim, a gente vai dizer, como é que pode fulano, né? Eu nem consigo, irmão, em nome de Jesus aqui, deixa eu falar um negócio aqui, eu não consigo mesmo. Eu queria até, assim, ter, eu acho que eu não tenho paciência. Apesar de eu ser novo, eu não tenho paciência não, irmão. A gente fica vendo umas bobeiras na televisão. Uns negócios... Eu acho que se eu não tivesse temor, eu faria uns negócios melhores para enganar vocês. Porque aquilo lá não tem como não, irmão. Um negócio assim, que não dá para... Sabe, eu falo, não acredito que tem alguém... Aí você fala assim, aí você pensa, não acredito que tem alguém que acredita nisso. Aí você olha o cenário, está entupido de gente. Está entupido de gente. Todo mundo lá, batendo continência, dizendo, ok, isso mesmo.
Cara, se abroga o Cristo. Se abroga o Senhor da situação. Não, eu vou lá porque hoje o fulano vai estar lá. Quando alguém marca o dia do Espírito Santo, ó, dia tal, irmão, o Espírito Santo está aqui. E a gente não anunciou lá na melodia que ele estaria aqui não. Porque, sabe por quê? Quando estiver 2 ou 3 reunidos, ele vai estar no meio. E quando eu estou sozinho, ele está comigo. Quando você está sozinho, ele está com você. Não precisa fazer propaganda dele. Mas vai um monte de gente. E o Espírito Santo vai estar lá. Todo mundo pegando ônibus, ônibus lotado, para ir no lugar, porque anunciaram que o Espírito Santo ia estar lá. Detonaram a palavra. E essa é a mais complexa. Detonar a palavra, porque quando o intuito de detonar a palavra, porque essa palavra aqui, irmão, ela é fiel e verdadeira. Fiel e verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, e aí quando eles relativizam a Bíblia, eles vão dizer que a Bíblia, ela não é. Os meninos que fazem seminário também já ouviram sobre isso. A Bíblia, ela não é a palavra, ela contém. Aliás, tem um grupo forte de gente, de nomes, de pastores, de professores que defendem essa tese. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. E o mais interessante é que você vai perguntar, e eu tive a oportunidade de perguntar, mas por que ela contém e não é? Não, porque ela contém palavras de homens, ela contém palavras de demônio, do demônio. Sim, óbvio. Óbvio. Ela fala de pecado, ela fala de morte. Fala, claro que fala. Mas ela tem que falar mesmo. É por isso que ela é a palavra de Deus. Se ela é o meu livro de regra, fé e prática, os exemplos têm que estar aqui, irmão, para eu não cair. Como é que eu vou aprender algo se ninguém me ensinou, irmão? Como é que eu vou fazer isso? E em tempo nenhum, desde Gênesis, Deus nunca passou a mão em pecado de ninguém. Nem de Adão e Eva. Foram expulsos do paraíso. Cada um saiu de lá com a sua missão e a gente está pagando o preço até hoje, meu irmão. Jesus veio, para salvar a humanidade, morreu na cruz do Calvário, pagou um preço altíssimo. E a maldição do Éden continua aí até hoje. Banalizaram a palavra. 2 Timóteo 13,16, o apóstolo Paulo vai falar desta palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda Escritura é divinamente inspirada. E é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Essa é a palavra. Sabe esse exemplar que está aí na sua mão? Você trouxe ela hoje? Isso, levanta, bonito, André, levanta. Você trouxe a sua Bíblia hoje? Você sabe o que você tem em suas mãos? Você tem a palavra de Deus. Aí está a palavra de Deus. Você tem em suas mãos a palavra de Deus. A palavra de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem nesta noite. Pastor, e como a gente faz para não ser enganado então? Porque às vezes eu também, pastor, fico vendo os negócios também, eu acho que o negócio é complicado. E como é que eu faço então para não ser enganado, pastor? Porque eu fico vendo os negócios assim, às vezes eu fico com maior vontade de ir lá também. Fico com vontade de mergulhar nas piscinas que eles colocam lá na igreja. Tenho uma vontade, pastor, de pegar uma vassoura daquela. Umas vassouras. Cuidado, irmão. Se for de ônibus, voltar com uma vassoura no ônibus, vão perguntar algo que você não vai gostar. Pastor, estou com vontade de comprar um sabonete. Agora tem um negócio de um sabonete.
Sabe, é tanta coisa que o Evangelho não tem nada a ver com isso, irmão. Nada a ver com isso. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus. Pastor, então como é que eu faço para... Mateus 26, 41. Aqui está a receita para mim e para você. Evangelho de Mateus 26, 41. Como é que a gente rechaça isso? Ele vai escrever 26, 41. Aqui, ó. Vigiai e orai. Não tem outro. Ali não existe uma ordem de prioridade, porque os dois têm o mesmo propósito: estar ligado em Deus. Vigiai e orai. Mas como vem primeiro vigiai, tem gente que ora muito. Já viu? Eu conheço gente que ora muito, irmão. Eu tenho até, não tenho inveja santa, né? Mas eu fico até meio acanhado. O sujeito ora muito. Ele só não vigia nada. Aí, você viu o irmão, aquele irmão de oração? Sim. Aquela irmã é uma bênção, aquela irmã de oração. Aquela irmã, é mesmo, aconteceu, fez isso, vigiai. Vigiai. Vigiai e orai. Sabe o que quer dizer isso aqui para mim e para você? 24 horas por dia, esteja vigilante. Vigilante. Lá no seu trabalho, alguém vai se levantar. Todo dia alguém vai se levantar lá e vai falar uma frase para te desestabilizar. Um dia. Todo dia. Tem dia que você está bem, tem dia que você está vigilante. Você fala assim, misericórdia. Aí vai lá para o banheiro, clama. Tem dia que você não está vigilante, aí você responde. Quando você responde, Deus fala assim, bom, então você já sabe se defender. Então deixa eu deixar você aí. O Senhor será a nossa defesa sempre. O Senhor será a nossa defesa sempre. 24 horas. Vigiai e orai. A vigilância é a coisa mais importante desses últimos dias. Mais importante. Não existe coisa mais importante do que a vigilância. E também não existe coisa mais importante de buscarmos um dom que está tão escasso hoje. Aliás, escasso não. Eu já fiz 46 anos de idade, dia 18 agora, de outubro. Carinha de 45, né? E eu nunca vi um culto da busca do discernimento. Nenhuma igreja. Engraçado que eu já vi culto de Vitória, não tem problema nenhum com o nome de culto não, irmão. Não tem. Isso é uma nomenclatura que se cria para poder anunciar. Eu não tenho problema nenhum disso. Trabalho com marketing há 33 anos. Não vejo problema nenhum de botar. O problema não é o nome que se dá, o problema é a intenção que se faz. E eu não consigo entender como é que um culto de oração tem 10 pessoas e um culto de Vitória não tem lugar para ninguém sentar. Eu não consigo entender isso. Até hoje, ninguém conseguiu me explicar. O culto de oração, que é um culto que me faz entrar dentro de mim e reconhecer que eu sou um pecador, necessitado da graça de Deus, preciso dele todos os dias. Se ele não for comigo, irmão, eu quebro na esquina. Aí tem, quando lota aqui, tem 20. Alexandre? Quando lota, tem 20. Mas no culto da vitória, tem que botar cadeira aqui. Eu não consigo entender isso. Por que você não é vitorioso, não, irmão?
Irmão, eu sou a pessoa mais abençoada dessa terra. Igualzinho você. Porque o Senhor me abençoou e te abençoou com toda a sorte de bênção. Toda. Não foi metade, 40, 50, 90. Toda a sorte de bênção. Ele me abençoou e abençoou você. Eu não tenho que ficar correndo atrás de bênção não, irmão. Tem não. Sabe o que eu tenho que manter? Vigilante. Vigilante. Porque eu vejo um monte de gente aí com um monte de bênçãos. Mas que, lamentavelmente, não tem o nome escrito no livro da vida. Sabe qual é a maior vitória minha e sua? É que o nosso nome está lá. Tudo isso que acontecer para baixo é secundário. Tudo que vier acontecer na minha vida vai chegar, sabe por quê? Por bondade de Deus. Ou você acha que você merece alguma coisa? Se você acha que você merece alguma coisa, você começou a ter problema com a justificação. Tudo isso que nós temos, que o Senhor nos deu, Ele nos deu por bondade dEle. E eu louvo a Deus que esta igreja, ela é uma igreja abençoada. Esta igreja é uma igreja próspera. Nós acreditamos na prosperidade. Quantos acreditam na prosperidade? Eu creio na prosperidade. Eu sou próspero, irmão. Você também é? Você é próspero, Júnior? Eu sou próspero. Você é, Alexandre? Você é próspero? Eu sou próspero. Eu sou muito próspero, irmão. Nasci careca, sem dente, pelado. O cabelo é duro, mas é meu, está aqui. Os dentes estão aqui. Eu tenho uma roupinha que às vezes eu acerto nela. Você quer mais o quê, irmão? As pessoas estão procurando um monte de coisa, uma falsa prosperidade, sabe para quê? Para competir, para ser o mais rico do cemitério. Hoje está sendo sepultado a pessoa mais rica. Adiantou o quê, irmão? Perdeu família. Colocou em xeque a salvação. Colocou em xeque tudo para ser o mais rico do cemitério. Até tem um outro defunto, que aí esquece aquele mais rico e chegou o mais pobre. Sabe quem vai ser mais lembrado? O mais pobre, o mais rico já foi. Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus.